Olá a todos os nossos telespectadores à volta do globo. Um grande homem sempre tem uma história. Hoje, eu vos convido a descobrirem a história da vida do profeta Cacul Filipe, este grande profeta que deixa ninguém indiferente, ambas pelos seus sermões e a sua própria vida. E ele é o nosso convidado hoje. Bom dia, profeta Cacul. Bom dia, senhora. Primeiramente, antes do seu nascimento, um rolo visivelmente caiu do céu e retornou. E o evento ocorreu 2 vezes. Depois, à noite antes do seu nascimento, anjos são ouvidos a cantarem no céu. E é reportado que anjos realmente cantaram, mas eles dizem que não estava relacionado com o seu nascimento. O que ocorreu exatamente? Realmente, senhora, o evento ocorreu por volta das 22 horas e eu nasci às 6 horas da manhã. Eles todos concordam que o evento ocorreu. É isto. Como é que os aldeãos interpretaram o cântico dos anjos? Para eles, para as pessoas religiosas, elas pensaram que os anjos tinham cantado por causa delas. Mas, quanto àqueles que não são religiosos, eles só consideraram-no como um mero evento sobrenatural, porque eles não são religiosos. Mas eles não poderiam negar que era um evento sobrenatural, porque todos eles viram faíscas movendo por aí no céu. E o cântico estava numa língua desconhecida. Estava claramente numa língua desconhecida. As Assembleias de Deus tentaram interpretar aquilo. Mas, na realidade, estava numa língua desconhecida. Os pagãos, as pessoas que não eram religiosas, e que testemunharam aquilo, disseram que ouviram o cântico, viam faíscas no céu, e aquelas faíscas não foram parar em cima de alguma igreja. Então, eles depois concluíram que o evento realmente ocorreu, mas que não foi por causa de uma igreja. Agora, respeitante ao meu nascimento, como as pessoas nem sabiam que eu nasci, então elas por conseguinte nem pensaram sobre isto. E era o nascimento do filho de um fazendeiro iletrado. Não poderia atrair a atenção de alguém. E mais tarde, e só agora, que as pessoas o realizam. Em relação com a mensagem e o ministério que eu tenho. Mas e mais gente estão percebendo que o evento deve ter uma ligação com o meu nascimento. E o rolo? Como interpretaram-no? Bem, quando o rolo descia, é dito que os aldeãos correram para a casa do meu pai. Aquilo ocorreu há cerca de um mês antes do meu nascimento. E, só um dia antes do meu nascimento, ocorreu novamente. Mas todos os aldeãos interpretaram-no como Deus querendo fazer dinheiro cair. Só que os seus corações não foram puros o suficiente. E como o mal já estava lá, segundo eles, Deus tomou de volta o dinheiro que lhe enviava-lhes. Mas eles viram um rolo. Eles disseram que era um rolo de papel que descia do céu. Todos eles viram-no. Aquilo foi antes do meu nascimento, um dia antes do meu nascimento. Isto foi conforme ocorreu. Por favor, conta-nos um pouco sobre a sua infância. Respeitante à minha infância, eu penso que eu fui tímido. Eu não falava muito. Eu cresci, passando todo o meu tempo, ou na aldeia ou no campo, com os meus dois parentes, meu pai e minha mãe. Eu seguiria o meu pai a todo lugar que ele fosse. Eu estava com ele. Foi isto. E também, havia a escola. Na escola, eu tive um melhor amigo. Ele ainda é meu amigo hoje, Dr. Jean René. A partir das minhas investigações, mesmo seus parentes que não creram no Senhor, todos reconhecem que o Senhor viveu uma vida exemplar. Todos reconhecem isso. Sim, senhora. Desde a minha infância, eu nunca lutei com ninguém. Eu cresci com os meus irmãos menores e irmãs mais velhas. Mas, eu nunca lutei com ninguém, enquanto eles sempre lutaram contra uns aos outros. Eu nunca lutei com alguém. Mesmo fora de casa. Eu nunca lutei com alguém. Eu quero tomar um outro exemplo. Para a escola, eu fiquei com muçulmanos durante 4 anos. O meu encarregado tinha 2 mulheres e elas tiveram muitas crianças. Mas, durante aqueles 4 anos, eu nunca lutei com alguém.
E o meu encarregado tinha uma filha. Ela costumava servir-me comida e ela sempre me insultava e me lançava palavras ofensivas. Mas durante aqueles 4 anos, eu nunca retruquei, nem mesmo uma vez. E eu não fui muçulmano. Mas eu fui bem tratado. Porque eu nunca insultei alguém. Eu nunca lutei com alguém. E eles admiravam-se com o meu comportamento. E todos reconhecem isso. Profeta Cacu, o senhor é casado? Sim, eu sou casado. O senhor tem filhos? Sim, eu tenho crianças. Profeta Cacu, o senhor tem mais de 40 anos. Como é que a sua primeira criança só tem 12 anos? Sim, senhora. De facto, assim como a minha infância, toda a minha vida também foi exemplar. E eu posso dizer que eu abri a minha primeira conta bancária em 1991, enquanto eu trabalhava em campos de construção. Portanto, eu tive uma conta bancária. Mas eu não conheci alguma mulher. Mas, quanto aos meus irmãos menores, o meu pequeno irmão que me segue diretamente já tinha filhos. O irmão, que nasceu depois deste segundo, o que segue este pequeno irmão, tinha 3 filhos. Você vê, depois de mim, tem um pequeno irmão. E depois dele tem um outro pequeno irmão. E este pequeno irmão já tinha 3 filhos. Mas eu não conhecia mulher. Enquanto eu já tinha uma conta bancária. Você vê, eu nunca fumei cigarro. Nunca bebi alguma bebida pesada. Ninguém pode dizer que ele bebeu uma vez álcool comigo. Ninguém alguma vez me viu fumando cigarro. Eu tinha maus amigos. Primeiramente, quando eu era um menino pequeno, a minha mãe expulsava qualquer criança que viesse nos visitar. Você vê? Eu também agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu. A minha mãe nunca permitiu com que outras crianças brincassem conosco. E é isto. Profeta Cacu Felipe, o senhor fez construir uma casa grande. Um homem de Deus como você, pode fazer isso? Senhora, eu não comprei algum carro grande. Eu não vivo no luxo. Os outros vivem em. Mas, eu somente construí uma casa grande. Por quê? Em toda a minha vida, eu nunca dormi em um hotel. E eu sabia que o meu ministério espalharia em todo o mundo. E eu sabia que eu receberia visitante a partir de todo lugar. Portanto, eu construí esta casa para acomodar aqueles que vêm aqui. E essa é a meta. É a única meta. É isso. Profeta Cacu, o senhor falou da sua mãe há um momento. O que lhe impressionou na sua mãe? Senhora, a minha mãe foi uma mulher exemplar. Ela respeitava o meu pai. Ela tanto respeitou meu pai que, em toda a minha vida, eu nunca vi a minha mãe a chamar o meu pai pelo seu nome. E um outro ponto. A minha mãe nunca escondeu alguma coisa do meu pai. A minha mãe nunca nos disse: filhos, o que eu vos digo agora, nunca digam-no ao vosso pai. Ela nunca escondeu alguma coisa do meu pai. Ela tinha respeito pelo meu pai. Ela foi como uma filha para o meu pai. E é isto. Isso é o que me impressionou. É isto. E o seu pai? O meu pai foi pobre, é verdade, mas ele foi justo. O meu pai não tinha amigos. O meu pai nunca iria às reuniões dos anciãos para resolver os problemas da aldeia. Quando as pessoas se encontravam para resolver os problemas da aldeia, o meu pai nunca ia lá. Portanto, o meu pai nunca tinha algum problema com alguém, ao ponto que um dia, eu perguntei à minha mãe se o meu pai tinha algumas imperfeições, porque para mim, meu pai era tão correto que eu me questionava. O meu pai tem algumas imperfeições? Ele nunca tinha algum argumento com a minha mãe. Ele nunca tinha algum argumento com alguém. Quando eu ia para a floresta com o meu pai, eu o seguiria como um cão. Nunca conversávamos, nunca falávamos. Íamos e regressávamos em silêncio. E é conforme foi. Também, quando ele dizia: vem comigo. Eu só ia sem saber para onde iríamos. Quando ele me dizia: faz isto, eu falo-ia sem tentar saber o porquê eu fazia. E é isto. A sua mãe lhe batia?
Ela apertava-me. Ela só me apertava. E o seu pai? Só uma vez. Eu era muito pequeno. E eu nem sabia o que eu tinha feito. Vamos chegar à sua conversão. Ocorreu numa visão. Como é que isso foi possível visto que o senhor sabia nada de Deus? Senhora, Deus é soberano. Ele é livre de tirar quem ele quiser. Ele é o criador de tudo. Isso é o que faz Deus, tirando o que é nada e fazendo alguma coisa fora daquilo. Ele é livre de fazer isto. O senhor pode explicar a primeira visão, o que ocorreu? Primeiramente, eu quero dizer que eu não era um cristão, e eu me converti, em 24 de abril de 1993, por uma visão, como a senhora disse há alguns minutos. Eu estava de pé, na areia do mar, e criancinhas nadavam. De repente, eu me vi de pé no topo de uma pirâmide alta, e esta pirâmide estava acima de tudo, acima de toda a criação. E em seguida, eu me vi de novo, sobre a areia do mar, mas em um outro lugar. Eu fiquei lá e vi. Você vê? Eu fiquei de pé lá, e eu vi um velho caminhão militar, conduzindo e saindo da água. Você vê? O caminhão saiu da água. E para minha direita, o caminhão foi atrás de mim. E eu virei-me assim, para olhar ao caminhão. E foi quando eu vi pessoas dentro do caminhão. Eram mulheres. E havia uma mulher, de raça mestiça, que estava mais próxima. Parecia-me que ela fosse a primeira pessoa que eu poderia ver. Todo o resto delas também eram mulher. E o caminhão foi-se embora. E quando eu virei-me de novo, eu vi duas pombas vindo em minha direção sobre as águas. Vinham as duas pombas, e as duas pombas regressaram. Quando as duas pombas foram, eu vi um eclipse. E havia escuridão em toda parte da terra. E eu depois olhei para cima e vi um sinal. Uma luz, como uma estrela, no céu, e a luz crescia. E eu tive a impressão que a luz descia. E a luz desceu e parou sobre as águas. Eu posso dizer, a cerca de 10 metros distante de mim. Eu me levantava na área do mar, cerca de 10 metros da luz. E em seguida, eu poderia ver claramente que era uma pessoa. Era uma forma de uma pessoa. Mas era uma nuvem. Era uma nuvem branca, mas com uma forma humana. E a nuvem tinha uma espada. E ao lado da nuvem havia um cordeiro. E o cordeiro começou a falar comigo, numa língua que eu não entendia. E a voz entrou em mim. E quando a voz entrou em mim, parecia como uma língua do Oriente. Porque eu ouvi um pouco. Constantemente ouvimos os muçulmanos a falar árabe, mas aquela língua era um pouco diferente do árabe, porque o árabe tem palavras mais compridas, enquanto aquela língua parecia ter palavras mais curtas. Você vê, eu recordo-me disso muito bem, como se ocorresse ontem. E em seguida o cordeiro falou comigo. O cordeiro falava comigo, mas eu não conseguia entender. E em seguida, quando a sua voz entrou em mim, eu caí. E quando caí, a minha alma foi e ficou de pé com ele. Ela foi juntar-se com ele. Ela foi ficar de pé com eles sobre as águas. E em seguida me vi de pé com eles. Eu estava com eles. A partir daí eu poderia ver o meu corpo deitado sobre a areia do mar. E em seguida, você vê? Depois disso eu já não poderia vê-los. Eu estava com eles e de repente, eu já não os vi. E eu encontrei-me de volta no meu corpo de pé. E enquanto eu ficava lá, eu vi uma multidão vindo para mim. Uma multidão de pessoas. Havia muita gente. Eu vi que eram ambos religiosos e pagãos. Eles eram como os habitantes da terra. E a multidão veio para mim. E quando eles vieram, eu perguntei para a multidão: vocês viram
tudo o que acabou de acontecer? Eles disseram, não, não vimos. Eu disse, como é que vocês não viram o anjo e o cordeiro que desceram e tudo que o cordeiro disse? Um deles falou e disse, nós não vimos o anjo e o cordeiro e tudo que o cordeiro te disse. Mas nós cremos inteiramente. Porque o que Deus deu e o diabo tirou, agora tem sido restituído a ti. Você vê, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra restituído. Eu não me esqueci disso. Você vê, foi uma nova palavra para mim. Nós conhecemos a palavra restauração, mas era a primeira vez que eu ouvi a palavra restituído. E em seguida, você vê, quando a multidão falou daquela maneira, eu virei-me e olhei para cima das águas, e vi uma escada. Você vê? Estava na beira assim, uma escada, com o seu topo no céu, e estava acima das águas, e eu conseguia ver que pessoas subiam e desciam, pessoas subindo e descendo. A visão terminou. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu nunca tinha estado numa igreja. E em seguida, o que fiz depois daquilo? A primeira coisa que eu fiz era ir para um padre católico. E eu fui para aquele padre. E eu lhe expliquei a visão que eu tive. Ele disse-me que, se Deus quisesse falar comigo, que Deus falaria comigo numa língua inteligível. E eu entenderia o que Deus quis dizer-me. Portanto, eu ignorei aquilo. E, de novo, no dia seguinte, eu tive a segunda visão. E agora, nesta segunda visão, eu estava num país totalmente deserto. Você vê, na primeira visão, eu estava sozinho. E ninguém estava comigo. Mas para a segunda visão, eu estava sentado com os meus pais. E quando tive a visão, ninguém sabia que eu tinha acabado de receber uma visão. E eu não lhes falei. E na visão, eu estava num país deserto. Era totalmente deserto. E eu só vi areia, e as rochas. E olhei para leste, no céu, e estava escrito: pronuncie o julgamento e a mudança de vidas. Pronuncie o julgamento e a mudança de vidas. Você vê, eu sinto-me feliz. Porque eu ainda me recordo exatamente o que aconteceu. Assim como as coisas me foram apresentadas. E a visão terminou. Eu vi, pronuncie o julgamento e a mudança de vidas. E a visão terminou. Isso foi então a segunda visão. E numa terceira visão, eu estava em uma sala de exame para uma prova de nível avançado. E eu disse: o que eu faço aqui enquanto não alcancei a 12ª classe? E depois, eu ouvi uma voz que mudou a minha vida. A voz disse: a mesma maneira que a Maria concebeu milagrosamente sem conhecer homem algum, a mesma maneira que Moisés recebeu o que ocorreu antes dele na criação, tu também recebeste as palavras de vida eterna. Neste 24 de abril de 1993, no tempo apropriado, entenderás e ensinarás o que não aprendeste, para que qualquer que creia tenha vida eterna. Foi depois disto que eu fui para uma igreja pela primeiríssima vez, e era a Igreja Batista. Eles perguntaram-me: quem te convidou? Eu disse: ninguém. Eu vim aqui porque eu recebi visões. E eu sinto-me que tenho que ir à igreja. E eles me pediram para contar-lhes as visões. E quando terminei de lhes contar as visões, eles disseram-me que alguém que não era cristão não poderia ver todas aquelas visões. Para eles, eu era um cristão, e eu quis escondê-lo deles. Eu lhes disse que eu não era cristão. E eles disseram-me: bem, vamos orar juntos. E eu lhes disse que a única oração que eu conhecia era:
Quando eu era criança, eu ia à igreja católica com a minha mãe no dia de Todos Santos, porque nós tínhamos que ir lá para a refeição. Foi aí que pessoas trouxeram comida. Portanto, tínhamos que ir lá para comer. E foi lá onde eu vi a oração Ave Maria. Aquilo foi tudo o que eu ouvi como oração. Talvez. Você vê, é isto. E depois eles disseram-me, neste caso, repetirás conosco a oração que diremos. Eu respondi-lhes que estava bem. E eles disseram, Senhor Jesus. E eu repeti com eles, Senhor Jesus. Aqueles batistas perguntaram-me se eu já tinha lido a Bíblia. Eu nem tinha tocado uma Bíblia antes. E eles disseram-me, compre uma Bíblia para ti, mas compre uma versão Louis II. Eu perguntei, o que é Louis II? Eles responderam, é uma Bíblia. Você vê? Foi isso. Profeta Kaku, vamos para um outro tema. Quando a França e a Bélgica recusaram a lhe entregar o visto por uma mera visita amigável, aquilo não lhe afetou moralmente? Não, senhora. Nunca. Respeitante à recusa do visto, o que ocorreu na realidade? Primeiramente, como você diz, era para uma visita amigável. Mas eles pediram-me por um papel, que provava que sou um homem de Deus reconhecido na Costa do Marfim. Se eu falhasse em providenciar o papel, me seria negado o visto. Eu, por conseguinte, fui ver um apóstolo evangélico. E ele pediu-me um montante de cerca de $80. E eu dei-lhe o dinheiro, e ele entregou o papel. Eu recebi-o e fui entregá-lo à embaixada. Eles estudaram-no de novo e pediram-me para pagar $80. A embaixada finalmente disse que eles estavam incapazes de resolver o meu caso. Eles pediram-me para pagar mais $80 para os meus ficheiros de pedidos serem transferidos para a Bélgica. E eu paguei aquele montante. E os ficheiros foram transferidos para a Bélgica. E um tempo depois, eu fui pelo resultado. Mas eles não queriam dá-lo. Eu tive que insistir. E contudo, eles tinham o resultado, mas eles não queriam revelá-lo. Eu insisti, e eles vieram com os meus ficheiros. O visto foi negado. E eu perguntei pelas razões. Eu estava realmente surpreendido. Foi dito que eu era considerado como sendo capaz de comprometer a ordem pública, a segurança nacional e internacional e as relações entre os países. Eu poderia incomodar as relações entre os países contratados. Você vê, eu penso que havia rebeldes em vários países que têm armas e que ainda são dados vistos. Portanto, eles negaram-me o visto que eu pedi para uma mera visita amigável. Qual foi a mais longa viagem que o profeta Kaku já fez? A viagem mais longa que eu fiz era indo de Abidjan para minha aldeia. É tudo. Portanto, o senhor nunca viajou de avião? Não, eu nunca viajei de avião. Infelizmente, eu nunca viajei de avião. Eu só vejo aviões no céu, assim como as crianças. Mas eu nunca viajei de avião. Eu nunca mesmo vi um avião de perto. Eu nunca vi um avião de perto. Profeta Kaku, vamos para um outro tema mais uma vez. Como escreveu o seu livro? O meu livro é só a transcrição das minhas pregações áudios. É isto. E a primeiríssima pregação foi transcrito por uma jovem muçulmana em Plateau, Abidjan. E as outras pregações foram transcritas por uma jovem católica num serviço de processador de textos. Mas quando começamos a ter convertidos, temos irmãos, como o irmão Acobé Benjamin, que começaram a transcrever o que eu digo. Mesmo as entrevistas que temos são transcritas por ele. Portanto, eu não escrevi um livro literalmente, assim como Jesus não escreveu um livro literalmente. Mas o que eu faço e o que eu digo só são transcritos por algumas pessoas. É isto.
Profeta Cacu, o senhor passou por tempos difíceis durante o seu ministério? Sim, senhora. Eu passei por tempos difíceis. Primeiramente, no dia 8 de julho de 2002, eu saí sozinho com um megafone e comecei a pregar o que você ouve hoje. Mas isso não foi dificuldade. As dificuldades ocorreram quando eu pregava. Foi especialmente a reação das multidões. E eu posso dizer que eu quase fui morto 2 vezes. E uma vez eu quase fui deitado para dentro da lagoa. Outra vez foram os estudantes. Você vê, as coisas estavam um pouco difíceis naquele dia. Eu fui cercado pela multidão naquele dia. Eu nem sabia se eu ia sobreviver. Foi tão difícil. Eu me questionava: se eu morrer aqui, se eu for atirado para a lagoa, o que ocorrerá? O meu corpo vai? Eu questionava-me. Eu nem sabia que eu sobreviveria. E a outra vez foi com os estudantes. Mas eu saí do lugar. Você vê? Exatamente 10 minutos antes da tragédia, eu saí do lugar rapidamente. Fora disso, assim como qualquer ministério, foi difícil. Ter comida, muito difícil. Ao ponto que nem tive pasta de dente. E eu colocava algum sabão na minha escova de dente para escovar os meus dentes. E a falta de dinheiro, eu não poderia comprar açúcar, embora fosse muito barato naquele tempo. Eu usei sal em vez de açúcar. No princípio tudo era difícil. Você vê, foi isso em 2002. A sua mensagem é primeiramente para a África. Há países africanos que aceitaram a sua mensagem? Sim, tem. Quais são? Primeiramente, tem a Costa do Marfim onde estamos. Tem o Togo, Gana, Guiné, Camarões, Gabão, Angola, Zimbábue, Malawi, Uganda, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Quênia, Namíbia, Burkina Faso, Nigéria. A mensagem já está em vários países, mesmo em todo o mundo, mesmo em Caledônia e Austrália. Estamos agora no fim deste programa. Alguma última palavra? Senhora, nas minhas últimas palavras, eu simplesmente quero agradecer o Senhor Jesus Cristo, que não somente me redimiu, mas também me escolheu e enviou-me nesta geração. O agradeço, realmente, o agradeço. Eu não tenho uma grande educação escolar. Eu nunca estudei a filosofia. Eu não tenho os níveis avançados. Eu não frequentei a universidade. Tudo que eu sei na minha vida é trabalhar com uma pá, um carro de mão, a relva, a floresta e assim por diante. Mas agradou a Deus em me escolher. Se eu tiver uma coisa a dizer, é agradecê-lo. Agora, quanto a todos aqueles que estão a me escutar e que me seguem, eu gostaria de lhes dizer que Deus não os salvou para serem católicos hoje. Deus não os salvou para serem protestantes, evangélicos e branamistas hoje. Você vê? Deus deu-me uma vida inacessível, desde a minha infância. Mesmo aqueles que não creem em mim na minha aldeia, reconhecem isto. Na minha aldeia, nenhuma mulher pode acusar-me de uma vez ter a conquistado, e por me ter rejeitado. Deus deu-me uma vida correta. E eu o agradeço por isso. E a humanidade deve saber que, como no tempo de Noé, Cacu Filipe foi enviado para esta hora. A Bíblia não pode salvar alguém. Jesus de Nazaré foi por um tempo. E Jesus de Nazaré tinha 12 apóstolos. Se tu fores um apóstolo, tens que ser o apóstolo de um profeta mensageiro, assim como Isaías tinha os seus apóstolos. Baruque, o filho de Nérias, foi apóstolo de Jeremias. Titus, Silvanos, Timóteo, todos aqueles foram apóstolos de Paulo, que veio depois de Jesus Cristo. Portanto, vocês têm que saber que a salvação é por um profeta mensageiro numa geração.
E por este tempo, é o profeta Cacu Filipe. E vocês têm que entender isso. Portanto, eu repito que a salvação não pode vir das escolas pastorais. A salvação não pode vir de uma Bíblia. Não há Bíblia no céu. No céu, cada profeta tem o seu livro. Jeremias tem o seu livro e o seu grupo. Isaías tem o seu livro e o seu grupo. Mesmo desde os dias de Noé, cada profeta sempre teve o seu livro e o seu grupo. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João eram para o tempo de Jesus Cristo. É o seu livro. Paulo tem as suas epístolas. Paulo tem o seu grupo, os seus apóstolos, seus discípulos. Hoje, se vocês forem discípulos, então vocês têm que ser discípulos do profeta do vosso tempo. Jesus tinha 70 discípulos. E dentre aqueles discípulos, não havia nenhum europeu, nenhum americano, nenhum africano. Jesus tinha 12 apóstolos. E dentre aqueles apóstolos, não havia nenhum americano, nenhum europeu, nenhum africano. O profeta que Deus enviou para esta geração é o profeta Cacu Filipe. Ou aceitam o profeta Cacu Filipe para chegarem ao céu, ou rejeitam o profeta Cacu Filipe para a vossa condenação e inferno. Jesus Cristo disse: aquele que vos recebe, recebe-me. E Jesus Cristo prometeu em Mateus 23 e 34, 35, enviar profetas de novo. Vocês não podem rejeitar-me e pretenderem seguir Jesus Cristo. Não é possível. E vocês têm que ter boas razões para rejeitarem o profeta Cacu Filipe. Vocês têm que tentar saber por vocês mesmos o que o profeta Cacu Filipe diz. Vocês não devem dar ouvido a uma outra pessoa. Vocês não devem dar ouvido a um pastor. Mas vocês têm que dar ouvido ao profeta Cacu Filipe ele mesmo. E ter as vossas próprias razões para rejeitarem-no. Porque por rejeitar Noé, a geração que estava lá, estava rejeitando Deus e a salvação. Por rejeitarem Jesus Cristo, os fariseus rejeitavam Deus e a salvação. E hoje, por rejeitarem o profeta Cacu Filipe, vocês estão a rejeitar Jesus Cristo e estão a rejeitar a salvação. Senhora, eu nasci na minha aldeia, eu cresci na minha aldeia, eu vivi na minha aldeia e eu ainda vivo na minha aldeia. Eu não tenho casa em algum lugar, mas na minha aldeia, e portanto, todos os aldeãos conhecem-me bem. E quando vocês perguntarem-lhes, este profeta viveu uma má vida. Ele foi um mulherengo. Ele discutia. Ele foi um gatuno. Eles dirão, não. Ele nunca fez essas coisas. Nunca o vimos a fazer isso. Mas, por que vocês portanto rejeitam-no? Eles dirão, porque ele condena as nossas crenças. Ele condena as nossas igrejas. Foi a mesma coisa no tempo de Jesus Cristo e no tempo de todos os profetas. Isso é o que sempre ocorreu. E ninguém pode convencer-me de pecado dentre eles. E nem mesmo dentre aqueles que ficam lá hoje. Eu nunca fui à prisão e todas aquelas coisas. Eles nunca me viram a beber bebidas alcoólicas, a fumar cigarro, a namorar com mulheres, todas aquelas coisas. Mas porque eles me rejeitam, é devido o que eu prego. Eles têm que ter boas razões, mas eles não têm nenhuma. Você vê? E aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça. Obrigada também, profeta Cacu Filipe, por ter vindo a este programa. Obrigado, senhora. Este é o fim do programa de hoje. Estávamos com o profeta Cacu Filipe. Espero que ele respondeu todas as vossas perguntas. Obrigada por sintonizar em todo momento. Vamos nos encontrar na próxima semana para um outro programa. Até a próxima.